Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. Nós temos feito vários vídeos mostrando por que Deus escolheu determinadas pessoas. Falamos de Jesus, de Moisés, de Davi. Falamos das parteiras, de pessoas que antes de serem o que foram, Deus viu nelas atitudes diferentes dos demais. E uma dessas atitudes era defender o que era certo, defender o que era verdadeiro. Quando Jesus entrou no templo, ele expulsou os cambistas. Ele poderia mandar os anjos. Não, ele mesmo foi e expulsou os cambistas. E ele disse: essa aqui é a casa do meu pai, a casa de oração. Olá, Edmundo. Moisés defendeu as pastoras no campo, no deserto, sem conhecê-las. E aí, quando as mulheres voltaram para casa mais cedo, o pai lhe perguntou: por que vocês voltaram cedo? E elas disseram: um homem nos defendeu dos assaltantes e deu água aos nossos rebanhos. E o pai, Jetro, disse: onde está esse homem? Trazei-o. Imediatamente elas levaram Moisés e Moisés casou com uma delas. Nós vimos a história das parteiras. Moisés não seria o que ele foi se não fosse as parteiras que não mataram os meninos por ordem de Faraó. Nós vimos a história de Davi, que ele, quando apacentava as ovelhas, sem que ninguém estivesse olhando para ele, ele defendeu as ovelhas do urso e do leão. Então são atitudes que Deus escolhe as pessoas. Não é porque você vai na igreja, não. Deus não escolhe você porque você vai na igreja. Deus não escolhe você porque você canta, porque você louva. Porque o diabo também faz isso. Deus escolhe pelas atitudes. Sobretudo de caráter, né? Sobretudo. Palavra essa pouco utilizada nas pregações. Então, pessoas que Deus escolheu para fazer história, para serem usadas de forma extraordinária, porque essas pessoas tiveram atitude. Como eu falei no último vídeo, tem muitos pastores, muitos, mas poucos, os que defendem o reino de Deus. Eles defendem o seu líder, a sua igreja, a sua instituição, o seu sistema, o seu político, o seu cantor, o seu jogador de futebol. Mas poucos são aqueles que têm a ousadia de defender o reino de Deus, mesmo sabendo que serão perseguidos, ameaçados ou até mortos. Mas isso não existe mais. Por isso, não existe mais milagres dentro das igrejas. Por isso, você nota a força que os pastores fazem para trazerem as pessoas e para obrigarem as pessoas a ficarem em suas igrejas. Tudo isso porque lhe falta atitude. No livro de Atos, já no início da igreja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e o versículo 29, mas você deve ler os versículos anteriores, diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram antes: importa obedecer a Deus do que aos homens. Olha a atitude de Pedro. Mas se você ler, você vai ver que Pedro foi preso, havia sido preso, havia sido ameaçado de ser preso novamente ou até morto. Mas Pedro não teve medo. Ele teve a atitude de defender o que era certo.
E foi ele quem disse: importa obedecer a Deus. Imagine, todo mundo contra você, você sendo ameaçado de morte, de prisão, e você ainda mantém a sua decisão de agradar a Deus no meio das ameaças, do medo, da morte. Por isso Deus escolheu Pedro. O que está faltando na igreja hoje são atitudes, não é fé. Porque fé o diabo também tem. O diabo vai na igreja, canta, louva, dá dízimo, dá oferta. O problema é que as pessoas hoje, elas estão preocupadas, o que o fulano vai falar de mim? O que a minha mulher, o meu marido, o meu filho, o meu cunhado, a minha sogra, o meu pai, a minha mãe vai falar de mim? Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo outro. Quer dizer, você está preocupado com o que os outros vão falar de você e não preocupado em agradar o reino de Deus. Olá, Wander. Por isso que Deus não muda a sua vida. Por isso que a sua oração, ela não tem nenhum resultado. Você faz campanha de manhã, de tarde, de noite. Você vai na igreja de manhã, de tarde, de noite. Não adianta nada. Você está perdendo o seu tempo porque você não tem atitude de cristão. Você tem atitude de covarde. Você tem atitude de covarde, não de cristão. Porque Deus cria situações para a gente na nossa família, no nosso trabalho. Deus cria situações, Deus permite situações para ver qual vai ser a nossa atitude. Ou você acha que Deus não sabia que Pedro havia sido preso? Ou você acha que Deus não sabia que Pedro seria morto? Tudo Deus sabia. E ele permitiu. Ele não impediu a prisão de Pedro, nem dos outros discípulos. Mas Deus permitiu para que Pedro manifestasse se ele era convertido ou não. Se ele era o verdadeiro seguidor ou não. Às vezes Deus permite uma situação na sua vida, na minha vida, para ver nossas atitudes. E aí a gente falha. A gente fica com medo. O que o fulano vai dizer? Se eu não fizer isso, eu vou perder o meu emprego. Se eu não fizer isso, o bispo vai me mandar embora, o pastor vai me mandar embora. E aonde eu vou trabalhar? Aonde eu vou ganhar esse salário? Por isso que a igreja está podre. Porque os pastores são covardes, medíocres. Por causa de um salário, eles estão pregando mentira, eles estão enganando o povo. Porque eles não têm coragem de trabalhar, então eles, se eu sair da igreja, aonde eu vou trabalhar? A minha mulher vai ter que trabalhar. Então eu vou seguir a carruagem, eu vou dançar conforme a música. Quer dizer, você prefere agradar ao seu líder, ao seu pastor, ao seu sistema, do que agradar a Deus. Mas Pedro diz assim, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, quer dizer, não titubearam, não tiveram dúvida, afirmaram, antes importa obedecer a Deus que os homens. Engraçado que muitos pastores pregam isso, não é verdade? Mas eles não cumprem, eles não praticam, porque os seus líderes mentem, manda eles mentirem e eles mentem, por causa do salário, por causa da boa vida. Por isso, Deus não pode usar. Então, quando você lê a Bíblia, e ouvir falar de Moisés, de Davi, de Abraão, de Noé, de Pedro, você tem que ver o antes. Não veja apenas o depois. Veja o antes, porque Deus usou essa gente. Os pastores de hoje, na sua maioria, são covardes, são medíocres. Eles não defendem um povo. Eles não defendem. Defendem a eles mesmos, ao seu sistema, ao seu salário, à sua boa vida. Sabe que estão errados, sabe que estão enganando o povo, mas aonde que eles vão ganhar 10 mil, 12 mil, 15 mil, 20 mil reais por mês?
Não. Eu vou dizer, tá ligado. Eu vou dizer, tô na fé. Mas eles sabem que eles estão enganando. E vão para o inferno. E vão para o inferno conscientemente. Obrigado, dona Lica. O problema da igreja hoje não é fé. O problema da igreja não é fé. O problema da igreja é atitude. É atitude. Você não vê aí o que o STF está fazendo? Aonde você já viu o seu pastor se manifestar, o seu líder, os bambambãs da fé se manifestarem? Você viu o que o Dória fez em São Paulo? E outros governadores fizeram? Impedir o povo de sair, de trabalhar? Aonde os bambambãs da fé apareceram? Cadê os bambambãs da fé que diz que gritam? Não, eles gritam com os obreiros. Eles são muito machos para gritar com os obreiros. Por que eles não se manifestam? Tem rádio, tem televisão, tem internet. Por que eles não defendem o povo? O povo ficou à mercê de governadores safados, ditadores. E os pastores não fizeram nada. Eles não estão interessados em defender você não, meu amigo. Eles estão interessados no seu dízimo, na sua oferta. E eu vou provar isso para você. Pedro não estava interessado na vida dele. Pedro não estava interessado na família dele. Pedro não estava interessado o que ia acontecer com ele, porque ele havia sido preso. Ele sabia o gosto da prisão. Mas ele não abriu mão de obedecer a Deus. Ele não abriu mão de honrar a Deus. Ele não abriu mão de defender o reino de Deus. Então Deus defendeu ele. Deus nunca vai te defender. Pode tirar o cavalinho da chuva. Deus nunca vai te defender porque você é um cristão de Araque, vagabundo, sem vergonha, canalha, para mim não dizer coisa pior. Deus nunca vai te defender. Você está perdendo o seu tempo em orar. Porque Deus não defende a covarde. Está escrito na Bíblia. Deus não defende a covarde. Deus defende quem tem atitude. Quem tem atitude. Todos os lugares que eu passei, eu falei da idolatria. Tem um processo por causa disso. Qualquer lugar que eu passei no Ceará, estive no Ceará, no Recife, aonde o padre Cícero era o Deus e eu metia o pau, biblicamente. Fui para Bahia, a mesma coisa. No México, a mesma coisa. Na Califórnia, nunca tive medo de falar contra a idolatria. Deus defende quem defende é Ele. Você defende a sua família, o seu filhinho, o seu netinho, o seu cachorrinho, o seu papagaio, o seu gatinho. Você defende o seu líder, a sua igreja. Mas você não defende a Deus. Porque você vê coisas erradas e você fica com o biquinho fechado. E ainda contribui com o seu dízimo, com a sua oferta. Então pode tirar o cavalinho da chuva. Porque a sua oração não é atendida. Aqui, ó. Leia a Bíblia. Qual foi a força que Pedro fez para sair da prisão? Diz para mim. Qual foi a força? Leia o capítulo 5 de Atos, você vai ver que os anjos abriram as portas, sem que Pedro e os outros fizessem algum tipo de força. Quanta força você faz? Quanta força o seu pastor faz? E sobe com um galão d'água na montanha, né? E filma. Olha eu aqui com um galão d'água. Olha eu aqui. Para que essa força? Para que essa palhaçada? Se você está pregando mentira para o povo. Eu pergunto a você, bonitinho, qual foi a força que Pedro fez para sair da prisão? Qual foi o advogado que Pedro usou para sair da prisão? Nada. A prisão se abriu sozinha. Está escrito aqui, bonitinho. Os anjos desceram e abriram a prisão. Engraçado, né? Todo mês na sua igreja tem as portas abertas. Todo mês o pastor, olha, esse mês será o mês das portas abertas. Esse mês será o mês das portas abertas. Não acontece nada, porque é mentira. Porque as portas se abriram automaticamente para Pedro. Sem que nenhum advogado influenciasse.
Quando você honra o reino, você desfruta das bênçãos do reino. Aprenda isso. Dona Lica, coloca isso, por favor, se a senhora puder. Quando você honra, quando você defende o reino, você desfruta das bênçãos do reino. Você defende a quem? Você honra a quem? O seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu pastor? Eu não preciso que alguém me defenda. Quando você vê as pessoas colocando comentários contra mim aí, fica calado, não fala nada não. Não fala nada não. Não me defenda não. Deixa eles falarem o que eles quiserem. Eles não me ajudam com nada. Defenda o que é certo, meu amigo e minha amiga. Defenda o reino de Deus. Independente de família, independente de lugar, de salário, de posição, de boa vida. Obrigado, Ana Lica. Defenda o que é certo. Defenda. Não. Você não defende, por quê? Porque você, na realidade, você tem medo de perder. Na realidade, você tem medo de perder os amigos. Obrigado, Narica. Na realidade, você tem medo do que a sua família vai dizer para você. Pedro, tá aqui, ó, leia Atos 5. Pedro disse, importa agradar a Deus que aos homens. Importa agradar a Deus. Aí você vê o antes e depois de Pedro. Veja quantas coisas Deus fez através de Pedro. Tem pastor pregando aí há 30 anos, vai morrer e não vai deixar saudade. Você já viu aquele pastor que morre? Morre como um cachorro, não deixa saudade. Às vezes até um cachorro deixa mais saudade do que aquele pastor. Porque ele pregou o evangelho moderno, o evangelho barato, o evangelho vagabundo, o evangelho de feira. Então ele vai morrer. Acho que nem a mulher dele sentiu saudade dele, porque ele foi um vagabundo, um pastor vagabundo. Ou você não gosta do que eu falo isso? Você não gosta, mas eu falo. Porque é o que mais tem hoje em dia. O reino de Deus é para ser defendido. Mas aí vem os hipócritas, como uma vez eu fui falar com um pastor, e eu disse para ele, já contei essa história aqui 1 milhão de vezes, pastor, estão te roubando. Estão roubando a oferta do povo. Sabe o que ele disse para mim? A obra do Espírito Santo. É engraçado. Se é a obra do Espírito Santo, por que Jesus invadiu o templo e expulsou os cambistas? Então, o Jesus era burro e esse pastor é muito inteligente. Jesus era um estúpido e esse pastor é muito inteligente. Porque Jesus, ele não disse a obra do Espírito Santo. Ele nem pediu os discípulos. Eu fui falar com ele. Eu falei, rapaz, estão roubando. Os pastores estão roubando a oferta do povo. É a obra do Espírito Santo. Essa é a conversa dos pastores que não tem o mínimo de zelo com a oferta do povo. Não tem o mínimo de zelo. Depois ficam chorando pedindo oferta para pagar aluguel da igreja. Mas não abre mão do seu avião, não abre mão do seu helicóptero, não abre mão das festinhas, mas ficam chorando na televisão pedindo oferta. Mas o avião não vende, o helicóptero não vende. As festinhas continuam. Mas você é culpado, porque você é cúmplice, porque você sustenta essa gente. Com o seu dízimo e com a sua oferta. E com a sua frequência. Por isso que você não vê mais milagres. Você vê circo. Igreja que mais parece um circo. Você já foi a um circo alguma vez? Eu ia quando era garoto. Na minha rua tinha um circo. 200 metros da minha casa tinha um circo. Eu descia da minha rua, eu estava no circo. Nem pagava, passava por debaixo da lona. E quando chovia eu ficava todo sujo de barro. Mas eu ia no circo. Aí você vai no circo, a cada hora tem uma atração. É o Globo da Morte. É o elefante. É o leão, é o trapézio, é o palhaço, é o mágico. Sim ou não? E outras coisas que eu nem me lembro mais. Né?
Tem aquele que engole fogo. Aí você vai na igreja hoje, é o mesmo circo. Cada dia tem uma atração. Cada dia o pastor, ele se fantasia de uma coisa. Tem hora que ele é palhaço, tem hora que ele engole fogo, tem hora que ele faz mágica, tem hora que ele é o Mr. M, e você gosta. Obrigado, vou terminar. E você gosta. Lê a Bíblia bonitinho. Lê a Bíblia. Quem abriu a prisão para Pedro? Quem abriu? Foi o advogado? Foi o político? Foi o bispo, o pastor? Quem abriu a prisão para Pedro? Mas Pedro disse: importa agradar a Deus do que aos homens. Você ora tanto, né? Hein, pastor? Você que está me vendo e vai me assistir, você ora tanto, né? Você conhece todos os montes da região. Você é viciado em monte. Acontece o que, pastor, na sua vida? Acontece o quê? Você sobe tanto monte. Está perdendo seu tempo. O dia que você aprender a pregar a verdade, o dia que você aprender a honrar o reino de Deus, você vai desfrutar das bênçãos do reino. Deus vai te defender. Mas você está honrando quem? O seu pai, a sua mãe, o seu pastor, o seu líder, a sua igreja? O inferno te espera. Pode escrever. Pode escrever o que eu estou dizendo. O inferno te espera. Porque está escrito: quem me honra será honrado. Quem me despreza será desprezado ou desmerecido. A igreja está podre. A igreja, se você for num bacanal ou numa casa de prostituição, você vai ver mais sinceridade do que em determinadas igrejas. Eu convivi com bandidos. Eu convivi com prostitutas, com gays, com bandidos, assaltantes de banco, traficantes, bicheiro. O que você pode imaginar, eu convivi no Rio de Janeiro. Toda a minha adolescência. Eram as pessoas que eu gostava de andar. E eu gostava delas. Nunca encostaram a mão em mim, nunca me ofereceram droga. Eram viciados em cocaína, traficantes de droga, assaltantes de bancos. Nunca me chamaram para nada. Nunca encostaram a mão em mim e nunca me ofereceram nada. Na igreja hoje, você encontra tanta falsidade, tanta mediocridade. Poucos são os que estão preocupados em honrar a Deus. Você, para honrar a Deus, você tem que arrumar inimigos. É a primeira coisa que vai acontecer. Quando você quiser honrar o reino, aí, meu chapa, você vai ser maldito na boca de muitos. Você vai ser perseguido. Você vai ser antipático, você vai ser grosseiro, você vai ser estúpido, mas você não quer isso, né? Você quer viver em paz, né? Você quer viver em paz, igual determinados pastores que estão sempre em programas populares, todo mundo batendo palma, programas de auditórios. O homem de Deus, autêntico, verdadeiro, genuíno, ele fala como Pedro: importa obedecer a Deus que os homens. Mas você vai ser preso. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Você vai ser perseguido. Você vai perder amigos, vai perder familiares. Importa obedecer a Deus do que os homens. Esse é o homem de Deus, ou a mulher de Deus, no caso. Na igreja moderna, todo mundo é querido. Todo mundo é bonito. Todo mundo é amigo. Olá! Aquilo que eu falo: meu querido, beijão no coração, te amo, hein? Jesus te ama. Tudo mentira. Tudo mentira. Os pastores de hoje têm nada a ver com a Bíblia. Como eu falei, vou terminar agora. Os profetas de hoje, né? Tudo de calcinha apertada. Você já viu? Eu sempre vejo, né? Reunião profética.
Aí junta 1, 2, 3, olha, vai vir o profeta tal, a profetisa tal, reunião profética. Aí você vai lá, tudo de calcinha apertada, 10 quilos de maquiagem na cara, roupa toda apertadinha. São profetas. Vão para lá para cantar e para comer, porque eles adoram comer. Aí a mesa está farta. Eles adoram comer. Reunião profética. Ninguém fala contra a idolatria. Eu fui no México algumas vezes, morei no México também, 2 vezes. E aí eu fiz reunião com alguns pastores de várias igrejas diferentes. E aí eu preguei contra a idolatria. Eu falei, Deus nunca vai honrar vocês. Falei mesmo. Deus nunca vai honrar vocês. Tudo igrejinha pequena. Eu fiz reunião em algumas igrejas. Os pastorzinhos, quantos anos você tem? Tenho 30 anos pregando. 50 pessoas. Um assim, outro surdo, outro mudo. Eu falei, 30 anos. Eles não falam da idolatria. O México, você respira idolatria. É o 2º país mais católico e idólatra do mundo. E eu falava contra a idolatria. Pergunta se eles gostaram de mim. Pergunta se eles gostaram de mim. Eu não tenho esse problema. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Tenho rabo preso com ninguém. Você conhece a minha vida. Você conhece a minha vida. Eu tenho um compromisso com a verdade. Eu tenho um compromisso com Deus. Então eu tenho que pagar o preço. Eu tenho que pagar o preço. Mas até hoje, cumpri 63 anos mês passado. Deus tem me guardado. Estou aqui, ó, bonitão. Deus tem me guardado. Até quando? Só Ele que sabe. Eu sempre vou lutar pela verdade, para defender a Deus. Defender o nome dele, como Jesus, como Pedro, como Davi, como Moisés, como Elias, como todos. Leia a Bíblia. Antes de você falar de Pedro, pergunta quem foi Pedro. Antes de você falar de Moisés, de Davi, de Elias, de Noé, de Abraão, pergunta quem foi. O que eles fizeram para Deus escolhê-los? Eles tiveram atitude, não de covarde, mas atitude de alguém que tinha verdadeiramente compromisso com a verdade, com Deus. Por isso Deus escolheu. Meu amigo e minha amiga, os anjos querem trabalhar para você. Mas enquanto você for covarde, você vai ficar subindo e descendo um monte à toa. Subindo e descendo um monte à toa. Porque não acontece nada na sua vida. Você já viu a força que você faz? O número de campanhas que você participa? E o resultado? Você está tomando um remédio até para dormir. O dia que você aprender a honrar o reino, você desfrutará das bênçãos do reino. Segue esse vídeo. Se você é amante da verdade, divulga o vídeo. Só se você é amante da verdade. Se você não é, deixa passar em branco. E se você quiser nos ajudar, a dona Lica gentilmente colocou o número da conta, com 50, com 100, o que você quiser ajudar. E se você quiser o número do Pix, eu não coloco aí, já falei várias vezes, você tem que ligar para mim no Message e pedir, eu te dou o número do Pix. Mas Deus tem que tocar no seu coração. Tá bom? Divulgue o vídeo. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, dona Lica. Um abraço.